Bom, esse vídeo faz parte da avaliação processual do curso de Psicologia da Faculdade Multivix de Nova Venécia, Espírito Santo, em especial da disciplina Psicologia da Saúde. E a proposta do trabalho é comentar ou falar um pouco sobre a atuação do psicólogo ou possíveis atuações do psicólogo no Serviço Único de Saúde. O grupo, aqui por meio desse vídeo, decidiu falar sobre psicologia da saúde, em especial psicologia hospitalar, sob duas perspectivas. A primeira seria do paciente e a segunda da família do paciente. Então, a respeito do paciente e psicologia hospitalar, por vezes o paciente, o sujeito, o indivíduo, a pessoa se encontra numa situação problema, numa situação doença ou uma situação internação. E o indivíduo, então, ele tem que lidar com situações que antes ele não lidava. Então, o psicólogo vem para atuar, por exemplo, no processo de adaptação ou trabalhar as faculdades adaptativas do sujeito. O sujeito, então, ele pode passar por um processo de negação da doença ou até mesmo de passividade no seu adoecer, o que também é prejudicial. É difícil para uma pessoa enfrentar, por exemplo, uma situação de internação, porque por vezes ele pode se encontrar numa situação onde ele está descaracterizado como indivíduo, como pessoa, porque ele passa a ser mais um número, ele está em uma sala, apenas mais uma sala do hospital. Pode ser que os cuidadores nem saibam exatamente o nome dele, então, ou possam até mesmo reconhecê-lo apenas pela sua doença. O indivíduo também ele pode estar desprovido de sua autonomia, porque ele, então, dependendo da situação, ele já não pode mais ir ao banheiro sozinho, ele não consegue se alimentar sozinho, ele já não pode fazer as coisas que antes ele fazia sem ter a necessidade de alguém. Então ele vai precisar de um outro, de um cuidador, de um auxiliador para a realização talvez de tarefas básicas. Uma outra situação também difícil de ser lidada seria a falta de privacidade, porque a pessoa, independente do que ela for fazer, ela tem que ficar à mercê das regras e dos horários pré-estabelecidos ou estabelecidos. Por exemplo, remédios, horário de comer, horário de dormir, horário de acordar, horário para receber visitas. Então a pessoa ela começa a enfrentar situações que antes ela não enfrentava. A consequência disso pode ser uma depressão, pode ser ansiedade, angústia, coisas que são difíceis de lidar e que por vezes sempre requer a atuação de um psicólogo. Então o psicólogo vem para atuar e auxiliar o indivíduo nessas situações. E em relação à família do paciente, o indivíduo que se encontra, por exemplo, numa recepção, ou a família que se encontra numa sala especial para esperar notícias, algo do tipo, o sujeito tem que lidar com, por exemplo, uma TV que fica ligada 24 horas apenas para disfarçar a monotonia, para tentar apaziguar a ansiedade, a angústia, o medo de notícias ruins chegarem, e por vezes a pessoa é obrigada a presenciar notícias ruins chegando para outras pessoas e recear que o mesmo aconteça com ela. Às vezes um ir e vir, um chegar e entrar o tempo todo contínuo de pessoas doentes, talvez em situações graves. Isso gera uma apreensão terrível dentro daquela pessoa que está nessa situação. Então o psicólogo ele vem para atuar e até mesmo capacitar a pessoa para lidar com essas situações. Então o indivíduo que se encontra doente e a família desse doente precisam passar por um processo de adaptação e talvez ainda de capacitação da família para poder auxiliá-lo
porque não só o indivíduo doente, mas a família também talvez nunca tenha passado por tal situação. Então requer uma nova rotina, requer talvez uma adaptação. Então há necessidade do psicólogo atuando tanto em relação ao paciente quanto à família do paciente. E no SUS a gente tem a atuação do psicólogo nesse contexto, nesse ambiente. O psicólogo hospitalar ele vem em demanda requerente de pessoas enfermas, de pessoas com familiares enfermos, pessoas doentes, e o psicólogo então pode atuar para amenizar o sofrimento dessas pessoas, tanto família quanto paciente. Então o psicólogo no SUS é essencial. Nós deveríamos dar mais valor. O material usado, o principal, a base aqui para esse vídeo, foi um artigo fornecido, uma matéria fornecida pelo Conselho Federal de Psicologia sobre psicologia hospitalar. E um detalhe que me chama a atenção é o fato de que o Conselho Federal de Psicologia luta por várias questões, por várias causas. Uma delas é justamente a presença do psicólogo em mais ambientes do SUS. Então, às vezes, há dificuldade de um indivíduo encontrar, por exemplo, o psicólogo para terapia, para uma atuação sequer, pode ser básica sequer, e o Conselho Federal de Psicologia vem lutando para que o serviço psicológico, o serviço do psicólogo seja acessível a todos. Portanto, o grupo aqui disposto através desse vídeo vem fortalecendo as ideias do Conselho Federal de Psicologia, que o psicólogo sim deve estar presente em muitas áreas do SUS, e validando aqui então a nossa opinião sobre a psicologia hospitalar. O psicólogo sim deve estar presente no hospital.